O sufragismo foi um amplo movimento ocorrido em vários países democráticos do mundo entre o fim do século XIX e o início do século XX, para organizar a luta das mulheres pelo direito do sufrágio, que nada mais é que o voto. O sufrágio feminino foi negado utilizando como base uma premissa sexista, qual excluía as mulheres alegando que eram incapazes de atuar no meio político. O movimento representou a primeira onda do feminismo, luta histórica pela igualdade de gênero, que buscava em sua primeira fase garantir às mulheres o direito ao voto. O movimento só veio ser necessário com a mudança do absolutismo e o colonialismo para sistemas parlamentares e republicanos de organização política. Os ideais iluministas forneceram bases intelectuais para a onda democrática que começava a crescer no mundo ocidental. No entanto, a democracia, apesar de aparente, deixou grupos minoritários de fora. Entre esses grupos estavam os analfabetos e as mulheres. Foi com essa colocação que algumas mulheres começaram a se revoltar e reivindicar o seu direito ao voto. Não foi desde aquela época que já havia surgido a ideia de igualdade de gênero, já que as mulheres pobres já trabalhavam há 200 anos, contando da época em que a democracia se tornou uma onda, que se propagou muito rápido. As mulheres que haviam estudado, em geral filhas da classe burguesa, estavam reivindicando os seus direitos à educação e ao trabalho em suas áreas de formação. O que elas fizeram foi um marco histórico do feminismo. O primeiro país democrático a reconhecer o direito ao sufrágio feminino foi a Nova Zelândia, no ano de 1893. O sufrágio feminino na Inglaterra se iniciou no ano de 1897, logo após o reconhecimento na Nova Zelândia. Após anos de luta, conquistaram o direito ao voto feminino no ano de 1918. Voltando para o ano de 1897, a militante inglesa Millicent Fawcett fundou a União Nacional pelo Sufrágio Feminino. As militâncias e as lutas eram pequenas no início. Entregavam cartas e pedidos formais de participação na política nas assembleias legislativas, sendo sempre ignorados. Essa primeira parte do movimento sufragista foi chamada de Onda do Feminismo Liberal, composta por mulheres da classe média e alta que queriam sua liberdade financeira e econômica, além, é claro, da participação política com o voto. A forma como as quais estavam se manifestando estava cada vez mais provocando certas frustrações. Elas em total tinham 4 maneiras de atuação: campanhas publicitárias, manifestações de forma violenta e não violenta, e greves. O anarquismo e o marxismo foram bases para a luta das sufragistas. A entrada de mulheres mais radicais no movimento, muitas delas trabalhadoras sem educação formal, mas consciências do cansaço mútuo das mulheres que lidavam diariamente com injustiças, recebendo menos e trabalhando mais, ou sofrendo constantes assédios e muitas vezes estupro em seus locais de trabalho. A entrada dessas mulheres intensificou as ações que o movimento precisava para gerar os resultados requeridos. Mesmo assim, demorou para que as mulheres conquistassem o direito de voto. Nos Estados Unidos, as mulheres conquistaram o direito do voto em 1920, mas teve inspirações ainda no século XIX, como intelectuais norte-americanos que começavam a questionar o sistema matriarcal através de um estudo arqueológico. Em 1775, foi publicada na França a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A intelectual francesa feminista Olympe de Gouges escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em resposta ao documento anterior. Como consequência, a francesa foi decapitada por apresentar comportamento incompatível com o papel de mulher. A França foi a última a permitir o sufrágio feminino, apenas em 1945. No Brasil, o direito do voto foi conquistado em 1932. Celina Guimarães Viana conseguiu autorização na justiça para votar em 1928. Em 1929, na cidade de Lages, no Rio Grande do Norte, Alzira Soriano candidatou-se como prefeita e tornou-se a primeira mulher eleita para cargo político no Brasil.